apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Senhor meu Deus, revela a tua palavra nesse momento aos teus filhos que vão agora me ouvir aqui na igreja, aos que vão me assistir agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra. Eu te peço que o Senhor revela a tua palavra, Senhor, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Revela a tua palavra que vai ser lida, vai ser pregada, vai ser ensinada, vai ser ministrada. Revela a tua palavra nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Aos teus filhos que me assistem agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra, haja a ministração de anjos na vida de todo filho de Deus que crê e recebe a palavra de Deus em sua vida. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Glória. Abençoados aqui na igreja e você que me assiste pela internet, a ministração dessa noite, o ensino dessa noite da palavra, ele será especificamente para crente, para quem crê em Deus, para quem crê na Bíblia. Porque na terra tem pessoas que não creem em Deus, e na terra tem pessoas que não creem na Bíblia. Então eu estou sendo bem específico. A ministração dessa noite será para os que creem em Deus, para os que creem na palavra de Deus. E vamos começar lendo Romanos capítulo meia dúzia. Eu já disse de antemão que será para quem crê na palavra de Deus, porque eu vou ler a palavra de Deus. Será através da palavra de Deus que eu vou trazer a direção para a sua vida. Romanos capítulo meia dúzia, Romanos 6. E então aqui eu vou começar a desenrolar esse rolo que Deus tem para essa noite. Aqui é o quê? Para frente, bem para frente. Ó. Vamos pôr bem para frente. Aqui é o quê? Atos, depois de Atos é Romanos. Romanos capítulo meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Romanos, então eu vou ler um versículo que eu vou ler aqui. Já orei para que Deus revele, para que você entenda a palavra de Deus. Entendendo a palavra de Deus, você está entendendo a direção de Deus para a sua vida. Romanos 6,14. Presta atenção no que diz a Bíblia. Romanos 6,14. Diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Diga comigo, o pecado não terá domínio sobre mim. Está ou não está escrito? Então, glória a Deus. Amém. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está claro? Amém, abençoados? Você que me assiste na internet, percebeu na sua Bíblia? Conferiu? Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Então digam todos, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Está claro para todos? Posso continuar? Entendeu você pela internet? Entendeu Romanos 6,14? Tudo bem. Bom, vamos partir desse princípio então. É deste princípio que eu vou partir para você entender a ministração de hoje, o apostolado de hoje, que tem por tema, serão uma série de quatro partes que eu vou fazer, hoje a primeira parte. Quem está
debaixo da lei? Quem está debaixo da lei? Será 4 partes, uma série de 4 partes. Hoje está sendo a primeira. Então, a primeira parte. Quem está debaixo da lei está. Está o quê? Esse é o problema. Veja em Romanos 6,14 que está dizendo claramente que nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Mas existem pastores, igrejas, existe um povo na terra que está debaixo da lei. Quando Romanos 6,14 diz claramente que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Quem está entendendo? Estou sendo claro? O que significa estar debaixo da lei? Estar recebendo ensinamentos da lei. É verdade que nós não estamos debaixo da lei, é claro. Jesus morreu, ressuscitou, começou-se uma nova aliança, um novo pacto, que é a graça de Deus, na qual todo ser humano na face da terra está debaixo da graça. Uma coisa é estar debaixo da graça, outra coisa é viver em graça. Uma coisa é estar debaixo da graça, ou seja, do tempo da nova aliança, do Novo Testamento, debaixo da graça. Viver em graça, aí é diferente, é viver em Cristo. Viver em graça é viver em Cristo. Bom, então, se nós não estamos debaixo da lei, e existem pastores que pregam a lei, ensinam a lei, igrejas, ministérios, um povo muito grande na face da terra, que está vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei, as ordenanças da lei, as obras da lei, quando na verdade, veja Romanos 10, na sua Bíblia. Romanos 10, verso 4. Eu preciso ler esses versículos, para que aquele que está me assistindo agora pela internet, qualquer lugar da face da terra, entenda perfeitamente a palavra de Deus. Romanos 10, 4, olha lá, ó. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça quer dizer, para justificar todo aquele que crê. Então, primeiro, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. O fim acabou, a lei acabou em Cristo. Quem está entendendo? Tudo uma maravilha, até aqui está uma maravilha. Vocês me entendem, provavelmente você que me assiste está me entendendo, só que há um problema. Uma série de 4 partes. Primeira parte hoje. Quem está debaixo da lei está. Abre sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Eu não vou nem falar, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou nem falar antes, eu quero mostrar. Porque se estiver escrito, eu creio. Por isso que no começo eu falei, olha, é uma ministração especificamente para quem crê na Bíblia. Até agora eu já li 2 versículos. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O segundo versículo que eu li, Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Amém, abençoados? Agora eu vou ler o terceiro versículo. Perceba que eu não estou mudando uma vírgula. Vou ler o que está escrito. Então, nessa série de 4 partes, eu vou te ensinar, principalmente a você que me assiste agora pela internet, o problema de estar vivendo debaixo da lei. Numa igreja que está pregando a lei. Mesmo debaixo da graça, pregando, ensinando e vivendo da lei. Quem está entendendo? Diga comigo. Quem está debaixo da lei está... Gálatas 3:10. Nossa, vamos ver o que está escrito? Se tiver escrito, eu creio, vamos ver na Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, verso 10. Quem já achou, diga amém. Vale lembrar, você da internet, todas as Bíblias na face da terra
tem Gálatas 3:10. A Bíblia católica, a Bíblia do Testemunho de Jeová, a Bíblia da Congregação Cristã, todas as Bíblias na terra têm Gálatas 3:10. Que diz? Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Eu estou inventando, irmãos? Eu estou aumentando? Eu estou mentindo? Não. Está escrito. Se a sua Bíblia diz, dá um sinal se a sua Bíblia diz isso. A sua Bíblia, você que me assiste agora pela internet, está escrito. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. A Bíblia é clara, não estou colocando nada, e nem posso colocar nada, e nem tirar. Nem colocar, nem tirar. Por isso que eu perguntei, olha, é para você que crê na Bíblia. Você que é crente, que é temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus, é temente à palavra de Deus. Se a pessoa não teme a palavra de Deus, logo ele não teme a Deus, que não está vendo a Deus. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É uma série de 4 partes. E o Espírito Santo mandou eu vir falar sobre isso nessa noite. Uma série de 4 partes. A primeira parte. Quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Eu não acho uma maravilha falar isso. Claro que eu não gosto. Né? Eu não estou achando que maravilha, que você está debaixo de maldição. Eu não estou gostando não. Mas eu estou aqui para te alertar, para te ensinar. Você que está em alguma igreja, vivendo da lei. Olha Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. Então, você que está numa igreja, num ministério, que o pastor, que o pregador, que o bispo, está mandando você fazer. Olha aqui, ó. Gálatas 3:10, ó. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se o pastor, se o presbítero, se o bispo, não sei quem é o pregador da igreja que você vai, se ele fala que você tem que fazer o jejum. Jejum é uma obra da lei. E Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Quem está entendendo? Vamos ver isso rapidinho? Deixa o Gálatas 3 aberto. Não fecha Gálatas 3. Abra em Hebreus 10. Eu preciso ler esses textos. Hebreus capítulo 10. Veja comigo. Hebreus 10. Quem já achou, diga amém. Ajuda ele a achar aí, abençoado. Vai ficar mais fácil. Hebreus 10, versículo 10. Eu preciso mostrar esses versículos. Essa é a palavra de Deus. Hebreus 10, verso 10. Você pela internet acompanha na sua Bíblia, veja. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então, você que está numa igreja, fazendo jejum para ser santificado, você está vivendo errado. Por quê? Porque Hebreus 10, verso 10, que é um livro da graça do Novo Testamento, Hebreus 10, 10 diz que você já foi santificado. Ora, se você já foi santificado, então você não pode fazer jejum para ser santificado, se você já foi santificado. Quem está entendendo? Amém? Ué, se você já é homem, o que você tem que fazer para ser homem, se você já é? Se você já é mulher, o que você tem que fazer para se tornar uma mulher? Se você já é mulher. Ora, se você já está santificado, você não tem que fazer jejum para ser santificado. Mas a Bíblia fala do jejum na lei. Os judeus faziam jejum. Na graça, na nova aliança, lembra da onde nós partimos. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Na lei,
os judeus faziam jejum para se santificar diante de Deus, porque se sentiam pecadores diante de Deus. Debaixo da lei, o homem era um pecador. É antes de Cristo. Agora, depois que Jesus veio, morreu na cruz, derramou o sangue e ressuscitou, o sangue de Jesus, ele não só perdoou os seus pecados, mais que isso, ele tirou os seus pecados. Uma coisa, na lei perdoava os pecados, na graça não. A graça é mais que perdoar, a graça é tirar o pecado. Quem pode falar glória a Deus? Papai. Amém? Confere isso, olha aqui, ó. Hebreus 9, verso 26, na mesma página. Hebreus 9, 26, olha lá, ó. Hebreus 9, 26. De outra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes, ou seja, se você que me assiste, pensa, ou acha, ou se considera, ou diz que é um pecador, então Jesus tem que morrer por você de novo. Porque se você é um pecador, então ele tem que morrer pelos seus pecados, senão você não pode entrar no céu. Amém? Mas como é que um pecador vai entrar no céu? Quem está entendendo? Se você, minha irmã, meu irmão, se você acha que você é um pecador, se você pensa que você é um pecador, se você se sente um pecador, então você não está salvo. E se você não está salvo, você não é ovelha, você é um filho da perdição. Porque o filho da perdição não tem como estar salvo. Jesus disse, tudo está consumado. Ou seja, se ele morreu pelos seus pecados, como é que você pode ter pecado ainda? Por isso que Romanos 8, verso 1 diz, portanto agora na graça, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação quer dizer, nenhum pecado há. Amém, abençoados? Olha aqui, ó, Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Mas agora, de outra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, ou seja, na graça, debaixo dessa nova aliança, Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para quê? Para aniquilar, alô, tá vendo? Ó? Aniquilar é o quê? Tirar, destruir. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o pecado não só foi perdoado, mas também foi tirado. E não só foi tirado, o pecado, Hebreus 9, 26, foi aniquilado pela morte de Jesus. Quem pode falar glória a Deus? Então o que eu vim fazer nessa noite, como apóstolo da graça em Cristo? O que eu vim fazer? Te ensinar, meu irmão e minha irmã que me assiste agora, eu vim te ensinar na Bíblia como viver debaixo da graça. É isso que eu vim fazer. Vou fazer uma comparação. Você mora no Brasil, ou você que mora no Brasil, de repente está em outro país. Mas você que mora no Brasil, aqui no Brasil, os automóveis, nós dirigimos o carro, o volante é do lado esquerdo. Então o motorista fica do lado esquerdo. Na Inglaterra, o volante é do lado direito. Então já mudou a lei. Se você vai mudar para a Inglaterra, você tem que se adequar às leis da Inglaterra. Se você está no Brasil, você tem que se adequar às leis do Brasil. O que eu estou querendo dizer? Se você estivesse debaixo da lei, aí você teria que viver de jejum, de batismo, de subida no monte, porque estava debaixo da lei. Como você está debaixo da graça, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Como você está debaixo da graça, então você precisa aprender, se adequar a viver debaixo da graça. E debaixo da graça, o pecado foi aniquilado. Debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre você. Debaixo da graça, Hebreus 10, verso 10. Você já foi santificado de uma vez por todas. Então como é que se vive debaixo da graça? Crendo, acreditando. Você lê Hebreus 10, 10. Olha lá, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ora, como que se entende Hebreus 10, 10? Fomos santificados, como?
pela morte de Jesus, que foi feita uma vez por todas. Como que se entende? Então, se Jesus morreu na cruz uma vez por todas e nos santificou, logo nós estamos santificados de uma vez por todas para sempre. Amém, abençoados? Então você não pode viver das obras da lei. Por quê? Eu não esqueci. Gálatas 3:10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Me dá um sinal quem está entendendo. Não está bem explicadinho? Tá ou não está? Olha lá, olha o raciocínio. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre nós. E tem lógica. Por que tem lógica o pecado não ter domínio sobre nós? Por que tem lógica? Porque Hebreus 9:26 diz que o pecado foi aniquilado. Ora, como que algo que foi destruído, que foi tirado, que foi arrancado, que foi aniquilado, como que algo que foi aniquilado vai ter poder sobre você? Se ele não existe mais. Quem recebe? Entendeu? Não existe pecado, foi tirado. Aí você fala assim, ah, mas apóstolo, mas eu me sinto pecador. Provavelmente você é da igreja católica, que é uma igreja que ensina que o homem é um pecador. Provavelmente você passou no catolicismo, que é uma igreja onde ensina que o homem é um pecador. Quando na verdade, o homem não é um pecador. Se o homem for um pecador hoje, no século 2021, 2012, se o homem for um pecador, então a Bíblia é uma mentira. Se o homem hoje é um pecador, então a morte de Jesus é uma farsa. Dá um sinal quem está entendendo. Ué, se o homem hoje é um pecador, então a morte de Jesus é uma mentira, é uma farsa. Porque a Bíblia diz que a morte de Jesus perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2. Ué, então, se eu ainda tenho pecado, então a Bíblia está mentindo. Se eu ainda tenho pecado, então a morte de Jesus é uma mentira, é uma farsa, não valeu para nada. Deixa o Gálatas 3 aberto. Pode fechar o Hebreus? Abre 1 Coríntios 15. É verdade que o meu ensino é forte. Meu ensino é forte porque vai contra a tradição e a favor do que está escrito na Bíblia. Posso ouvir um amém? Ó, eu não posso, como um homem temente a Deus, ficar a favor do errado, né? Ficar a favor do errado e ir contra o certo. Como é que eu vou contra o que está certo? Se eu pregar, se eu ensinar de um modo que vai contra a Bíblia, então eu tenho que parar e ir embora para casa, vender sorvete na rua. Por quê? Porque então eu não sou um homem de Deus. Porque o homem de Deus não pode ensinar mentira. O homem de Deus não pode ensinar errado. Se a Bíblia diz que você não tem pecado, e eu falo que você tem, então eu estou ensinando errado. Se a Bíblia diz que você já está santificado, eu acabei de ler, e eu mando você fazer jejum para se santificar, então eu estou ensinando errado. Porque a Bíblia diz uma coisa e eu estou falando outra. Quem está entendendo? Então um homem de Deus verdadeiro, genuíno, ele tem que pregar, ele tem que ensinar, ele tem que falar como está escrito. Dá um sinal quem está entendendo. Uma salva de palmas ao Senhor. Porque se eu for fora, então não sou homem de Deus. Deixa o Gálatas 3 aberto. Abre 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15. Quem já achou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 12. 1 Coríntios 15, verso 12. Diz assim, ó. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Coríntios 15, verso 12. Se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Porque tem pessoas que não acreditam que haverá uma outra vida depois que morrer. Não tem pessoas assim? Tem pessoas, morreu, acabou. Não, morreu, acabou não. Vida eterna. João 10, 27 e 28. Jesus deu a vida eterna. Se a morte acaba com tudo, então Jesus mentiu, porque ele deu a vida eterna. E se não existe vida eterna, também não existe Deus.
Porque Deus é eterno. Como é que não vai existir vida eterna se Deus é eterno? Quem está entendendo? Então tem coisa errada. O que está errada? A filosofia humana. A tradição humana. O que está certo é a palavra de Deus. Por isso temos que andar em linha como está escrito. Coríntios 15, verso 13. Olha o verso 13. E se não há ressurreição de mortos, aqui Paulo está dando uma de mané. Ele está dizendo assim, ó. Então não tem ressurreição? Verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então também Cristo não ressurgiu. Jesus morreu? Morreu ou não morreu? E ressuscitou? Não ressuscitou ao terceiro dia? Então, mas se não há ressurreição, então ele não ressurgiu. E se ele não ressurgiu, ele é igual Maria. Igual Paulo, igual Pedro, igual Moisés, igual Davi, que morreu e continua morto. Jesus continua morto? Não, ele ressuscitou e está vivo. E vivo para sempre. É o único que está vivo é Jesus. Maria não está viva. Davi, Salomão, Moisés, Abraão, eles não estão vivos. O único que está vivo é Jesus. Ou eu estou falando besteira aqui? Ou eu tenho que falar algo que tem lógica. A Bíblia diz que o único que está vivo é Jesus, porque foi o único que ressuscitou. Amém, abençoados? Verso 14. 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Então por que você está crendo em Deus, se Jesus não ressuscitou? Não, pastor, ele ressuscitou sim. Então glória a Deus pela sua vida. Então eu vou falar com quem não crê que ele ressurgiu. Verso 15. Coríntios 15, 15. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Verso 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, então também Cristo não foi ressuscitado. 17. Coríntios 15, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, então a Igreja Católica está certo mesmo. Então você é um pecador, porque eles falam, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Então se eles se sentem pecadores, então Cristo não ressuscitou. Ele está morto ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando lógica, não estou falando mal de ninguém. Estou usando a lógica, a razão. Não tem como sermos pecadores se Jesus ressuscitou. Agora, se ele continua morto, então todos nós somos pecadores. Dá um sinal quem está entendendo. Agora, se Jesus ressuscitou, então ele tirou o nosso... Quem crê que ele tirou o pecado? Glória a Deus. Olha lá, olha o verso 18. 1 Coríntios 15, 18. Olha o 18. Coríntios 15, 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, se nós ainda temos pecado, coitado do meu pai, do meu avô, minha avó que já morreu, meu primo que já morreu, seu pai que já morreu. Se nós temos pecado, seu pai está perdido. Olha lá, porque ele já não morreu. Paulo disse, e se também nós permanecemos no pecado, 18, coitado daqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. 19, para terminar aqui, ó. Coríntios 15, 19. Irmãos, se esperarmos em Cristo só nesta vida, o que Paulo está querendo dizer? Que tem uma outra vida. Está claro ou não está claro? Senão ele não falava só nesta. Amém? Ele falaria o quê? Só na vida. Irmãos, se esperamos em Cristo só na vida. Não, ele falou, se esperarmos em Cristo só nesta vida. Marca na sua Bíblia, só nesta vida. Marca aí. Para terminar aqui, ó, Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós estamos aqui perdendo tempo, né? Lendo a Bíblia, falando de Deus, falando de Jesus. Se nós somos igual o cachorro, igual a vaca. Morreu, acabou. Mas não morreu, acabou não. Porque Jesus nos deu a vida eterna.
A morte, para você aplaudir a Deus por essa revelação, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Se você não morrer, como é que você vai ter a vida eterna se você não morrer? Por isso que todo mundo um dia vai morrer, para que você entre na vida eterna. Agora deixa eu voltar no meu assunto. É uma série de 4 partes. E eu já estou terminando. O que tem que ficar claro para todos, principalmente a você que me assiste, abençoado de Deus, é que quem está debaixo da lei, volta para o Gálatas 3:10. Claramente está escrito, está debaixo de maldição. Quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Vamos ler o versículo 13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo vai nos resgatar ainda. Hã? Então como é que tem bispo mandando fazer quebra de maldição? Não, eu só tenho uma pergunta para fazer. Ou o bispo está errado, ou então a Bíblia está errada. Ou o pastor está errado, ou a Bíblia está errada. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia e depois você pensa no pastor. Ó, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou, verbo no passado, não é resgata no presente, e nem resgatará no futuro. E tem lógica. Resgatou por quê? Ou quando? Quando ele morreu na cruz. Por isso que o verbo está no passado. Nós estamos depois da morte de Jesus. Estamos no século 21, Jesus já morreu. Então se ele já morreu, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está ou não está escrito? Agora olha só que antagonismo. Olha o contraste. Coloca um dedo no verso 10 e um dedo no verso 13. Aí já vira bagunça, olha lá. Ó. Gálatas 3:10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, como é que você, meu irmão, pode se colocar debaixo de maldição se Cristo já te tirou de lá? Então Jesus veio e morreu na cruz, tirou você da maldição. Aí você pega, vai lá e coloca debaixo de maldição. Fazendo campanha, fazendo fogueira santa, fazendo corrente, fazendo jejum, subindo no monte. Você está se colocando debaixo de maldição. Por quê? Você está vivendo das obras da lei. Quando Romanos 6,14 diz que você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Você não está na Inglaterra, onde o volante do carro é do lado direito. No Brasil é do lado esquerdo. Se você estivesse debaixo da lei, você viveria debaixo da lei. Mas Romanos 6,14 diz, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ei, tem alguém aí? Acorda! Se estamos debaixo da graça, temos que viver de acordo com a graça. Amém? Quem está entendendo? Ô irmão, ô irmã, eu vou ser mais claro possível. Estou terminando já. Eu duvido, eu coloco a minha vida em jogo. Eu aposto a minha vida. Eu duvido que você que já fez várias campanhas, se você recebeu em todas que você fez. A maioria não. Se é que não recebeu nada até agora. A verdade é essa. Campanha, corrente, tudo isso aí é balela, ilusão. Só para tirar o dinheiro do povo. Povo ignorante, que não conhece a Bíblia. Veja que as igrejas que fazem campanha e corrente, nem Bíblia não lê. Perceba isso. Você vê na televisão, lê só um pedacinho já para. Só um pedacinho. Aqui não é um pedacinho, aqui eu te ensino. Eu te faço você comparar. 1 mais 1, 2. 5 mais 5, 10. Então você vai vendo na Bíblia. Campanha não existe na Bíblia. Foi descoberto, eu tenho lá o arquivo em casa, foi descoberto, estão vendendo um livro com mais de 1001 motivos para fazer campanha. Esse livro está na internet, ensinando os falsos profetas a enganar o povo. Como é que é o tema do livro lá? 1001 maneiras. É isso aí. 1000 é um livro que está na internet. Agora a máscara caiu. 1001
1001 maneiras para fazer campanha. Está o livro na internet. Aí o pastor vai lá, compra o livro, ou o bispo, sei lá quem compra o livro, ele pega o livro e ele vê as artimanhas como fazer uma campanha. Porque a campanha, o bispo Macedo falou isso, eu tenho gravado. O bispo Romualdo falou, eu tenho gravado em casa. Eu tenho ele falando com a voz dele, não é montagem não. Está gravado, eu tenho lá. Ele disse assim, campanha não é para abençoar ninguém, é só para tirar o dinheiro do povo. Eu tenho gravado e a voz dele e mostrando ele falando. Numa reunião de pastores, o bispo falou para os outros pastores, campanha não é para abençoar ninguém, só para tirar dinheiro, só para arrecadar. E você ainda continua caindo nessa, meu irmão? Fala a verdade. É verdade que você é livre, você vai onde você quer ou não vai. Mas vamos conversar de homem para homem e de quem crê na Bíblia e é temente a Deus. Você ainda vai continuar engordando porco? Até quando? A minha pergunta é só essa. Eu fui chamado por Deus para te fazer pensar, irmão. Irmã, você tem que pensar. Antes de morrer, você tem que pensar. Você pode não gostar de mim, pode não ir com a minha cara, pode não gostar da minha voz, da minha maneira, mas antes de morrer, pensa um minuto. Aonde está a campanha na Bíblia? Aonde está a corrente na Bíblia? Aonde está a fogueira santa na Bíblia? Aonde? Pensa um pouquinho só. Aí você começa a ler a Bíblia e vai ver os homens de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Sansão, Gideão, Jeremias, Isaías, Malaquias, Daniel, Ezequiel, todos os homens da Bíblia, todos. Me mostra um que fez campanha. Me mostra um que fez corrente. Me mostra um que fez a tal fogueira santa. Me mostra um só. Só me mostra um. Deus me levantou para fazer o povo de Deus pensar e abrir os olhos para a verdadeira palavra de Deus, que é o evangelho da graça de Deus em Cristo. Para isso eu fui enviado. Pensa um pouquinho antes que seja tarde. Gálatas 3,13. Como é que você pode aceitar, meu irmão, minha irmã, a fazer campanha para quebrar a maldição da sua vida ou da sua família? Como você pode aceitar participar de uma coisa dessa? Se a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo te resgatou da maldição da lei. Ele te resgatou. Se você faz campanha para quebrar a maldição, você está dizendo assim, ó, Cristo, o Senhor não fez nada por mim. E então eu vou fazer por mim mesmo, porque o que o Senhor fez não valeu para nada. Eu vou lá na igreja tal, fazer a campanha para quebrar a maldição, porque o que o Senhor fez não valeu para nada. É isso que você está dizendo. Quem está entendendo? É mole? Que blasfêmia, tamanha blasfêmia. Jesus desce do céu, é cuspido, é esbofeteado, é chicoteado, como se não bastasse, pendurado na cruz vivo, pregado com pregos. Não foi com corda não, com pregos. Pelos seus pecados. Para te resgatar da maldição. Aí você vai lá e passa por cima de tudo que ele fez, para ficar fazendo, sai, maldição, sai da minha vida. Você está dizendo assim, Jesus, o Senhor não fez nada por mim. Jesus, o Senhor não fez nada por mim. É isso que você está dizendo. É isso que você está fazendo. Quem está entendendo? Você está dizendo claramente que Ele não fez nada por você. Você está dizendo, Jesus, sua palavra não vale nada. É tudo mentira. Eu vim aqui quebrar as maldições porque o Senhor não fez nada. Sai da minha vida, maldição. Sai, porque Jesus não fez nada. É uma série de 4 mensagens. A primeira, quem está debaixo da lei, se você crê na Bíblia, Gálatas 3,10, está debaixo de maldição. Agora aí tem que ser muito burro, né? Bom, pastor, mas eu não sabia de nada, de agora em diante eu vou parar. Então tudo bem. Mas você sabendo que está errado, continuar, então Gálatas 3,10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Agora tem que ser burro por quê? Porque
Como que você lê o verso 10, Gálatas 3:10, que quem está das obras da lei está debaixo de maldição. Só que no verso 13 diz que ele já resgatou da maldição. Então você está se colocando debaixo de maldição por burrice, por insensatez. É igual você ir lá na cruz e colocar maldição na sua vida. Ele levou para ele, mas você vai lá e pega para você. Ele levou os seus pecados, você vai lá na cruz e pega. Esse pecado é meu, esse é meu, opa, e esse aqui também, porque eu conheço. Esse pecado é meu, põe em você e leva embora, porque esse pecado é meu. O que está fazendo na cruz? Quem está entendendo? Eu sou obrigado a exagerar, né? Para você ver a insensatez do ser humano. Crê mais no bispo do que na palavra de Deus. Então você já está reprovado por Deus, meu irmão. Você pode ser da igreja que você quiser. Pode ter 200 anos de igreja. Se você crê mais no bispo, mais no apóstolo, mais no pastor, se você crê mais no profeta do que na palavra de Deus, se você crê mais na igreja, seja ela qual for, do que na palavra de Deus, você já está reprovado por Deus. Você já está reprovado. Você já está reprovado. Quer que eu provo isso? Eu vou provar. Volta aí, ó. Uma página, 2 Coríntios 13, para terminar. Eu vou provar na Bíblia, tudo que eu falo eu provo. Porque eu sou homem de Deus, tá? O dinheiro não me compra não. Já tentaram me comprar. Porque o conhecimento que eu tenho, um dia falaram assim, olha o conhecimento que você tem, você vai ser o bispo do Brasil. E quem te falou que eu quero ser o bispo do Brasil? Ou do mundo? Quem é que falou isso? Eu só quero agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só quero e preciso e tenho que agradar a Deus. Porque agradando a Deus, eu sou abençoado por Deus. Agradando a Deus, eu sou aprovado por Deus. Agradando a Deus, eu tenho bênçãos em minha vida. Sem campanha, sem nada. Sem obras da lei. Como eram os homens de Deus. Da Bíblia, quem está entendendo? Para terminar. Eu vou te mostrar que quem não agrada a Deus já está reprovado por Deus. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai a vós mesmos, irmão. Você que me assiste pela internet, examinai a vós mesmos, irmã. Você não tem uma Bíblia abençoada? Mulher de Deus, homem de Deus, você não tem uma Bíblia? Povo de Deus, você não tem uma Bíblia? Então veja na sua Bíblia. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis nas campanhas, amém? Se permaneceis nas correntes. O que diz a Bíblia? Examinai, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Na fé, como era Abraão, como era Davi, como era Moisés, como era o apóstolo Paulo. Na fé. Quem está entendendo? Na fé, não é crendo em rosa, crendo em caneta, crendo em água, crendo em saquinho de sangue, crendo em pedrinha, é na fé, se permaneceis na fé. Quem está entendendo? Estou terminando já. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Olha lá. 2 Coríntios 13, 5. Se é que já não está reprovado. As campanhas que você faz não agrada a Deus não, irmão. Para terminar, o bispo fala assim, ó, faça o seu sacrifício. Fala ou não fala? Não fala na televisão? Para fazer o sacrifício? Então abra sua Bíblia em Hebreus 10, 10. Principalmente você que me assiste. Abre em Hebreus 10, verso 10. Olha lá, vamos em Hebreus de novo. Eu já li o 10, agora é o 8. Hebreus 10, 8. Veja na sua Bíblia. Vamos ver. Ou a Bíblia, ou o bispo está errado. Não, um dos dois está errado. Porque o bispo fala uma coisa, a Bíblia fala outra. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Você crê na Bíblia, irmão? Irmão, você crê na Bíblia mais do que no homem? Você crê mais na palavra de Deus? Então eu te convido a ler Hebreus 10, verso 8. Veja. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios
e ofertas, e holocaustos, e oblações. Pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Aqui tem dois erros. Dois erros ao mesmo tempo. Ó, Hebreus 10:8. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oferendas. Oblações e oferendas. Pelo pecado não quiseste. Esse é o primeiro erro. Deus não quer sacrifício. E o bispo manda fazer o sacrifício. Quem está entendendo? Aqui já tem um erro. Olha lá, o sacrifício não quiseste. Está claro ou não está claro? Marca na sua Bíblia, não quiseste. Está escrito aqui, ó. Hebreus 10:8. Seja quem for que falar que tem que fazer sacrifício, está mentindo. Porque a Bíblia diz que Deus não quer. O primeiro erro, não quiseste. Diga, Deus não quer sacrifício. E o segundo erro, olha lá, ó, não quisesse, nem deles se deleitasse, os quais se oferecem segundo a lei. Está aqui o segundo erro. O sacrifício se oferecia segundo a lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então quem faz o sacrifício está cometendo dois erros. Um porque Deus não quer, e o outro porque era debaixo da lei e ele está debaixo da graça. Então o que acontece? Gálatas 3:10, todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Quem entendeu, agradece a Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.